sexta-feira a mais aqui nessas nossas conversações. E a ideia, como nos demais encontros, é sempre promover uma análise anarquista a partir do tempo presente. Então, eu gostaria então de passar a bola para o João Marcelo Dias. O tema do abolicionismo penal é um tema que já circula aqui no Brasil há alguns anos. O NuSol, o Núcleo de Sociabilidade Libertária, penso que é pioneiro, um dos pioneiros nessa discussão aqui no Brasil. São muitas análises estabelecidas pelo Edson Passetti, a Salete Oliveira, o Acácio Augusto, que já há muitos anos, quando pouco se falava sobre o abolicionismo penal, essas análises já estavam sendo elaboradas e tem muito material disponível sobre o tema, inclusive algum material em vídeo no YouTube e muito material disponível também no site NuSol. Tem, inclusive, lá uma parte destacada sobre o abolicionismo penal, textos na Verve. Então, estou falando isso não só pela importância que esse tema faz parte das pesquisas, faz parte da pesquisa do NuSol, como tem muito material disponível também para pesquisa. Convido a todos e a todos que estejam aqui também para visitar o site NuSol e acompanhar o material que está lá disponível. Então é isso, vamos fazer como nos demais encontros, o João vai fazer uma análise sobre o tema e ao final a gente abre os microfones para questões, perguntas e debates, tá? Então, João, por favor, é contigo. Bom, antes de mais nada, uma boa noite a todos e todas aí. Fico feliz aí em ver algumas carinhas conhecidas aí, né? Inclusive, se eu tiver que falar da minha trajetória, reconhecer algumas delas aí que estão aí, que são parceiros e parceiras de trabalho, né? Tô vendo aí o Lucas, a Antara e a Tamires, pelo menos, que trabalharam comigo. Né? Eu já faço esse trabalho de ação nas unidades prisionais há 5 anos, vou fazer 5 anos esse ano. Foi um trabalho que a gente começou no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, onde eu entrei enquanto estagiário, né, quando comecei a fazer a faculdade de Direito, e formação original é História. E lá a gente começou a fazer um monitoramento regular, foi criado um programa para a Defensoria Pública dentro do âmbito do Núcleo Especializado de Direitos Humanos, e depois disso ainda fiquei mais um tempo no núcleo do sistema penitenciário, quando o programa do monitoramento passa para lá, e atualmente eu faço parte de um órgão que está ligado à ALERJ, né? Que é o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. Né? São todos órgãos de Estado, estamos aqui num espaço anárquico, mas é bom ressaltar. Então, falando muito honestamente, sempre foi um trabalho realizado sem grandes expectativas de mudança, né? Porque, afinal de contas, é um trabalho realizado de dentro do Estado, o melhor resultado que a gente pode conseguir é humanizar o cárcere, né? Se é que isso é possível, né? Porque, então, como diz meu grande amigo Samuel Lourenço, que é um escritor, fala do tema também, o cárcere é pensar o cárcere sem seres humanos, né? Mas, enfim, agradeço aí o convite, agradeço aí a presença de todos para estar aqui nessa sexta-noite, nesse momento de pandemia, né? Falando sobre isso, acho que é um tema importante para caramba, caro para todos nós. E para pensar esses impactos, né, da pandemia dentro do contexto do sistema prisional, né, antes de chegar nessa parte, eu queria falar algumas coisas que vão orientar um pouco a minha análise aqui, até pelo acúmulo já de 5 anos trabalhando com isso. Primeiro, assim, vocês não vão me ouvir falar aqui, se alguém me ouvir falar nisso, por favor, em crise no sistema penitenciário, né? Eu já queria tirar isso do caminho, a gente não dá para trabalhar com uma ideia de que o sistema está em crise, porque ele é um projeto e ele funciona perfeitamente, exatamente como tem que funcionar. E assim como qualquer outro projeto dentro de um sistema capitalista, ele prospera em momentos de chamada crise. Estamos vendo uma crise sanitária por conta de uma pandemia viral e isso incide diretamente nessa população que está privada de liberdade aí sobre a tutela do Estado. E, segundo, é importante a gente fazer sempre uma análise desse sistema
o mais próximo possível da realidade fática dele, né? Porque se a gente fizer uma análise descolada da realidade, a gente se aproxima do Poder Judiciário, que é o outro foco que eu tenho, né? Que geralmente fica fora a análise do Poder Judiciário quando a gente fala de sistema prisional. A gente fala muito das instâncias de administração prisional, que é quem está diretamente ali com a chave do cadeado na mão, mas por muitas vezes fica de fora o Poder Judiciário, que é quem manda as pessoas lá para dentro e quem fala quem vai sair e quem não vai sair. São argumentos que toda a sustentação, né, a manutenção da existência desse sistema, como ele é, e por existam órgãos fiscalizadores fazendo denúncias permanentes, explicando exatamente para que ele serve, como ele funciona, isso ainda não é levado em consideração quando a gente está falando na vida real, né? No impacto real das pessoas que tem. Aproveitar falando do impacto real, estou olhando o chat aqui agora, mandar um alô para o Diego também, que está aí. Salve, meu querido. Muito bom ter você aqui também. E Diego é um cara que conhece bem, né, os impactos desse sistema, né? Sentiu isso na pele aí por muito tempo. A argumentação, né, de que é um sistema feito para ressocializar, né, para rehumanizar, trazer essas pessoas de volta para um convívio. Essa é uma argumentação que já é frágil em contextos normais e dentro de um contexto de pandemia fica ainda mais, né? No momento, vou fazer uma coisa mais cronológica aqui, né? Quando a pandemia chega no Rio de Janeiro, né, lá para meados de março, isso gera uma preocupação muito grande, né, em quem está trabalhando diretamente ali com o sistema, diretamente com os presos, porque a gente sabe do colapso total que é o sistema de saúde dentro do âmbito prisional, né? A gente não é um sistema que ainda não consegue lidar com a tuberculose, né? Que foi o mal do século durante um século e no sistema prisional é o mal do século há pelo menos 3 séculos, né? E se a gente não consegue lidar com a tuberculose, a gente prevê que o impacto da pandemia vai ser uma coisa avassaladora. E eu falo prever porque nesse momento a gente ainda não tem, né? Ainda não posso trazer nenhum resultado aqui para vocês de como está acontecendo, porque a gente teve que refazer toda a forma de trabalho, né? Uma vez que a gente optou por suspender as visitas presenciais, né, em loco. Então, estou trabalhando muito ultimamente com cruzamento de dados com diversas fontes, né, para tentar manter um trabalho de monitoramento desse sistema de maneira remota. Mas o que a gente consegue ver é que qualquer argumento jurídico ou técnico ele cai por terra muito rápido, né? Fora do contexto de pandemia também, mas no contexto de pandemia isso fica muito mais exposto, né? Porque a cadeia não está fora da sociedade, né? Esse é outro problema também que tem quando a gente vai pensar, estudar a cadeia, imaginar um sistema penitenciário como algo que está fora da sociedade, algo que está destacado. Faz parte, né? Os conservadores podem espernear à vontade que não vai mudar o fato, fazem parte da sociedade, existe uma circulação de pessoas e por isso tudo que a gente tem que fazer é essa análise enxergando essa realidade, né? E é especialmente importante, eu acho especialmente importante nesse momento que a gente faça uma análise do Poder Judiciário, especialmente pelo contexto político que a gente está vivendo, né? Em que está se desenhando uma grande briga entre executivo e judiciário, e como a gente já tem culturalmente aí escolher o menos pior e torcer ferozmente para o lado menos pior, há um risco muito grande de que a gente comece aí a idolatrar juízes agora, né? Que é uma preocupação que eu tenho muito grande, porque, enfim, são juízes, né? Se fossem pessoas boas, não eram juízes. Se não fossem juízes, seriam boas, talvez. Mas, retomando, desculpa a familiaridade também, gente. Eu tenho trabalhado que nem um corno. Tá puxado pra caralho. Eu coloquei alguns pontos aqui que eu tô olhando a colinha agora para não me perder, mas pode ser que fique meio confuso e não linear mesmo. E eu vou tentar ser breve também, né? Mas, enfim, o argumento técnico da cadeia, que é ressocializar, ele
opera da mesma maneira que você falar que a polícia existe para proteger, né? É a balela que sustenta isso de maneira retórica. E se as pessoas estão sob a tutela do Estado nesse momento, se o Estado realmente fizesse aquilo que o curso ele diz que existe para fazer, a gente teria que mandar essas pessoas imediatamente para casa, porque se você quer manter as pessoas presas num momento de pandemia, me desculpa, você tem que ter um sistema que minimamente funcione e preserve a saúde e o bem-estar dessas pessoas que a gente já não tem. A gente vê aí é muito pelo contrário, é um sistema penitenciário que não tem médico, os ambulatórios das unidades prisionais não contam com médico, toda a parte da saúde ela é tocada por auxílios técnicos de enfermagem, quando tem enfermeiro, né, é sorte até, mas são auxiliares e técnicos de enfermagem que carregam nas costas todo o sistema de saúde e é uma atenção primária precária. Você não tem fornecimento de nenhum tipo de insumo hospitalar. A gente tem cadeias que são referências dos baleados, como é o exemplo do Jorge Santana e agora o presidente Alfredo Tranjan aqui no Rio, que são presos baleados ligados ao Comando Vermelho, e são espaços onde são literalmente despedaçadas, né? São cenas indescritíveis que a gente vê quando vai lá dentro, porque é muita gente com fixador externo, bolsa de colostomia, cirurgias, pessoas que vão 24 horas depois de sair para dentro, porque há também na rede externa de saúde, né? Quando o atendido é um apenado, né? Eles dão alta muito precocemente e para mandar novamente esse descolamento, né, da que é você dar alta para o cara que você sabe que não pode receber alta, falando, não, ele vai para o sistema penitenciário e lá tem hospital. E isso não existe, né? A gente sabe que não tem médico lá. E é a mesma lógica que leva os juízes, por exemplo, a condenarem essas pessoas, né? As condenações técnicas feitas a rigor da lei, elas são feitas ignorando em absoluto a realidade fática de uma unidade prisional no estado do Rio de Janeiro. Vou me restringir ao estado do Rio de Janeiro. Porque você condenar uma pessoa por qualquer crime que seja nesse momento, de pandemia, inclusive, antes já era absurdo, nesse momento fica mais absurdo ainda, né? Porque a gente tem a sociedade recorre muito, né, ao direito penal para a solução, né? E, por exemplo, coisas como as pessoas que furarem a quarentena têm que ir presas. Desculpa, mas caralho, que sentido faz isso, né? Essa pessoa está desrespeitando a quarentena, então eu vou jogá-la num lugar onde está outro corona e ele não vai ter médico. Isso para a gente não faz sentido algum, mas o judiciário tem feito isso todo santo dia nas quase 30 varas criminais que temos no estado do Rio de Janeiro, né? O que, aliás, é outro problema estrutural também, né? Isso eu costumo falar, inclusive, quando eu estou conversando com as pessoas que estão, né, durante as vistorias, que é um gasto estrutural, quando você tem quase 30 varas criminais, que são as varas que prendem, e uma vara de execução penal, né? Então, qualquer lugar, 30 portas de entrada e uma porta de saída, a gente vai ter um problema estrutural, né? As pessoas não vão sair. Vai acumular, o cálculo vai sempre ser de superlotação. E, assim, voltando, desculpa, é que eu começo a lembrar as coisas da... Eu estou com um ódio no coração, tá? Eu vou aproveitar que isso é um espaço onde eu posso falar mais abertamente. Eu boto ódio no coração, com muita raiva, e eu acho que o pessoal que trabalhou comigo aqui está vendo balançar a cabecinha, devem estar sentindo a mesma coisa, tá? Porque depois que a gente sente o cheiro lá dentro e vê o estado que as pessoas vivem lá, realmente fica complicado nesse momento de fazer qualquer trabalho, né? Porque é uma dificuldade que eu já tinha. Eu trabalho num órgão cujo objetivo maior é produzir recursos para o Estado. Vocês imaginam eu ter que sentar depois de uma visita numa unidade prisional e pensar o que eu mandar ao Estado que não seja abre a porra da porta e deixe essas pessoas irem para casa, porque não tem outra recomendação possível a ser feita nesse momento. E a gente está vendo, né? Tá todo mundo, todos nós que temos esse privilégio de respeitar a quarentena nesse momento, estamos sentindo em alguma medida, mesmo que de maneira muito superficial,
o quão é a privação de liberdade, o quão horrível é a gente querer sair de casa e não poder. Momento que isso num cenário em que a gente está dentro de casa, com água 24 horas, que é uma coisa que o sistema penitenciário não tem, né? Eu acho importante informar isso, que às vezes as pessoas não sabem. A gente imagina que é muito ruim, mas não tem os dados, porque os dados são também estruturalmente difíceis de acessar. Mas não existe fornecimento de água 24 horas em quase nenhuma unidade do estado do Rio de Janeiro, né? A água costuma ser 2 ou 3 vezes por dia, em intervalos de 15 minutos a 40 minutos, se você tem sorte. E é com essa água que a população privada de liberdade do Estado tem que manter as mãos limpas, né, no pandemia viral. Sem nem falar da alimentação, que é um convite à imunossupressão, à alimentação ofertada pelo Estado. E os impactos de isolamento, né, que é difícil, todos nós estamos sentindo, né, a falta do contato com pessoas, né, e é tão difícil a gente estar aqui fazendo essa conversa aqui, eu tendo que olhar a carinha de vocês em telinhas. É tão melhor fazer isso ao vivo, fico mais à vontade para estar olhando nos olhos do que fazer isso, né? Mas, retomando, eu acho que a análise do Poder Judiciário é a mais importante, mais urgente que a gente tem para fazer, porque, novamente, não é possível alguém essa condenação para uma pessoa, dependendo de como aquilo, como está aquilo, aqui você está condenando, né? Porque o que a gente está fazendo nesse momento é condenar as pessoas à morte e mais nada. A gente já fazia isso antes, agora mais ainda. E até saiba, não sei, porque eu não terminei a faculdade de Direito, nem pretendo, mas não há nenhuma previsão legal de condenação criminal à contaminação por um vírus durante uma pandemia. Da mesma forma que nunca houve condenação à pena de morte aqui e apenas pessoas à morte cotidianamente, né? Mas é importante que a gente faça esse papo, inclusive fora do campo do direito, né? Porque o campo do direito não é capaz de fazer essa análise completa, especialmente falando do Poder Judiciário, porque a maioria das pessoas que está no campo do direito tem um sonho em um dia ser juiz, né? Então, elas jamais vão pensar em fazer uma análise crítica desse espaço, porque um dia elas querem estar sentadas lá. Porque é sedutor, né? Você ganhar 70 mil para ser inquestionável, para estar próximo, o mais próximo de Deus que a gente tem num Estado de Direito, né? Mas a gente não pode ignorar o estado que está, né? Se eu tiver repetitivo e confuso, novamente eu peço desculpas, porque nos últimos 5 anos o meu trabalho tem sido repetitivo e confuso e muito cansativo, porque é muito duro com isso, né? A gente tem pequenas vitórias, né? Eu carrego aí nessa trajetória de 5 algumas pequenas vitórias que não são estruturais e não mudam nada estruturalmente, mas me ajudam a continuar entendendo por que fazer isso, se não por um registro, né? Uma outra justificativa que eu uso, que, como eu falei, eu fiz faculdade de História, né? Então, antes de começar a trabalhar com isso, eu tinha muito na minha cabeça a ideia da prisão com os campos de concentração. Eu tinha estudado tanto na faculdade de História, e eu passei por isso pessoalmente, né? Quando eu estudei isso na faculdade de História, a gente vê aquelas imagens, né? Tem alguns vídeos, vários relatos e tal, e a gente pensa, porra, caralho, como é que as pessoas suportaram viver sabendo que isso existia? Se eu tivesse vivido nessa época, eu tinha feito alguma coisa, com certeza. E aí, quando eu botei o pé num espaço de privação de liberdade pela primeira vez na vida, que eu não vou esquecer, foi ainda existia a Polinter, né? Era a Polineves, que é um dos espaços mais horrorosos que o Estado do Rio de Janeiro já produziu. E quando eu botei o pé lá dentro, eu saí de lá com a certeza de que eu vivo num tempo onde exatamente isso acontece, só que sob outra justificativa, né? Sob outros argumentos que funcionam da mesma maneira, mas de novo diferente.
né? E não vou aqui falar de seletividade do sistema penal, porque eu acho que os cidadãos já estão mais do que esgarçados, e esse não é o espaço para isso também, não foi a proposta, mas são verdadeiros campos de concentração e as imagens são ainda piores do que a gente via, simplesmente porque estamos convivendo com isso, está aqui debaixo do nosso nariz, está acontecendo, a gente está falando aqui agora, existe uma pessoa, tem alguém morrendo no sistema penitenciário, possivelmente. Esse ano, desde o momento que foi instaurada a pandemia pelo menos até o dia 28, já foram mais de 50 no sistema penitenciário. Né? A partir do cruzamento de dados que a gente tem feito, a gente já conseguiu identificar 11 desses óbitos confirmados por exame. Obviamente, há uma subnotificação gigantesca e existem muitos óbitos por síndrome respiratória grave e por comorbidades, né? Que são a tuberculose, HIV. A gente está vendo que, sim, praticamente todo mundo que tiver HIV no sistema vai morrer de Covid, porque a Covid vai chegar e não perdoa quem está com o sistema imunológico tão comprometido. Mas eu estou vendo, desculpa, eu li a pergunta aqui. O mundo não vai acabar sem cadeias. Eu não tenho mais esperança, né? Vou passar um pouco para falar da questão do abolicionismo e de como é urgente, né? Que o debate abolicionista esteja em voga nesse momento, porque, de alguma maneira, né, sob uma perspectiva libertária, sob uma perspectiva de quem quer ver o Estado, o mundo está funcionando como uma sensacional propaganda de como o Estado não funciona, né? Eu acho que as últimas eleições presidenciais foram a maior propaganda anarquista da história desse país, né? Olha o tamanho da merda que esse sistema representativo pode trazer para a gente, né? Porque a todo tempo é lembrado que ele é o presidente legalmente eleito, e apesar de algumas análises institucionais falar que é um governo que caminha para o fascismo, meu culpa os cachorros, é um governo fascista desde que começou, né? Também acho importante deixar isso claro e sublinhado aqui. Mas os debates abolicionistas se fazem urgentes nesse momento, porque não que eles não fossem urgentes antes, mas esse contexto evidencia muito o quão falha é qualquer argumentação, qualquer retórica que pretenda sustentar isso. A gente chegou num momento em que tem uma linha muito clara. Se você sustenta que as prisões ainda devem existir, para quem quer que seja, desculpa, irmão, mas você tá assinando embaixo de genocídio, porque não é uma ferramenta para qualquer outra coisa que não seja para massacrar pessoas, para oprimir, para destruir pessoas. E por mais que a gente consiga, né? Agora apareceu, que fica mudando as carinhas que aparecem, né? Agora apareceu a cara do Diego aqui para mim, salve, meu irmão. Por mais que a gente veja pessoas como ele que conseguem passar a máquina de moer e tá aqui, está discutindo, está pensando, é muito duro estar nesse lugar, né? Porque, em geral, as pessoas que saem de lá saem muito destruídas e saem muito acabadas. Eu que trabalho há 5 anos com isso e todas as minhas entradas em unidade prisional são sabendo que eu vou sair dentro de algumas horas, isso já tem um efeito devastador em mim, né? Eu já não sou mais a mesma pessoa desde a Colina Inter de Neves pela primeira vez e não mais serei. E trago a urgência desse debate, né? Porque eu acho que chegou a hora da gente ter as palavras, acabar um pouco com a hipocrisia, né? Porque se tornou mais e mais indefensável a manutenção desse sistema, né? E eu desafio qualquer pessoa a trazer qualquer argumento para sustentar o jeito que está, ou de qualquer outro jeito imaginável, né? Porque mesmo a cadeia mais humanizada possível, ainda assim vai ser uma ferramenta imprestável para o que ela se propõe ter, né? Porque isso aí todos os debates abolicionistas já trazem para a gente, né? Que não adianta você querer ressocializar uma pessoa privando ela de contato com outras pessoas, né?
O que a gente precisa, eu acho, é sofisticar um pouco, porque sofisticar pra caralho, né? A gente passa por um processo violento cotidianamente e muito sofisticado, porque vem muitas instâncias, vem muitas camadas, vem muitas, né? E isso está muito exposto nesse momento, né? Eu acho que por um lado, se tem uma vantagem em todo esse momento político que a gente está vivendo, é que está tudo mais exposto, né? O fascismo saiu, né? O Taos, inclusive, a gente tem toda uma esquerda nacional que ficou gritando não passarão enquanto eles passavam na nossa frente, e agora já passaram, já estão aqui. E essa luta é cada vez mais necessária e cada vez mais urgente, porque eu não sei onde a gente vai parar se a gente continuar com isso, né? Eu não sei onde a gente vai chegar, porque é cada vez mais gente presa, é um sistema cada vez mais perverso, cada vez mais. E tá que eu já estou me alongando, eu tinha pensado em eu mesmo não falar mais do que meia hora. O importante desse tipo de evento aqui é que a gente faça uma troca mesmo, que a gente faça uma intervenção. Então, vou deixar eles intervirem aí e a gente fazer um bate-papo. Vou abrir aqui os microfones. Quem quiser fazer considerações, perguntas, por favor, bola para frente. Olha, eu só quero dizer o seguinte, não é uma pergunta para você que expôs essas coisas agora, é só uma observação pequena e não precisa responder, não é para responder. Acho que tem uma coisa que é meio equivocada quando se vai falar sobre isso. Eu acho que tem que dar o nome do que a gente vai falar. Você não falou nem sobre anarquia, nem sobre abolicionismo penal. A outra coisa é que, diante do Estado, só dá para humanizar o sistema prisional. Isso é um pleonasmo, porque a própria prisão já nasceu para ser humanizada e do próprio humanismo. E ela só sobrevive diante do seu fracasso. Portanto, eu acho uma bobagem ficar discutindo condição de vida na prisão, porque senão daqui a pouco a gente vai estar discutindo crítica a prisões verticais na cidade, porque a quentinha para os presidiários chega fria no 9º andar. É só isso que eu quero dizer, e isso não diz respeito absolutamente a abolicionismo penal, nem a anarquia, porque diante da prisão só tem uma coisa, tem que acabar com ela. E como tem que acabar? Também com o Estado. E com o capitalismo. É isso. Boa noite para todo mundo. Tchau. Não, boa noite, é que, assim, uma unidade prisional, eu sei que, assim, o abolicionismo é importante, o fim das prisões é bastante urgente. Mas, por enquanto que isso não acontece, que parece, né, uma questão utópica, né, mas o tópico é a questão do sistema prisional fingir, né, que recupera, como diz o Luke Rusman, né, fingir que dá jeito, não dá jeito ninguém, pelo contrário, só fomenta a criminalidade. E assim, a gente tem bastante teoria no mundo acadêmico sobre isso. Eu tenho vivências, assim, tenho um pouco também, assim, de teoria, e tenho vivências na prática de que o sistema não recupera ninguém, porque a minha primeira passagem fez com que eu voltasse para a sociedade e cometesse crime com muito mais frequência do que eu cometia antes. Então a passagem pela unidade prisional, assim como menor infrator, só fez eu me posicionar muito mais como o traficante, como bandido, enfim. Mas assim, hoje em dia a situação, como o João Marcelo disse, dentro das unidades prisionais é bastante gritante. E assim, eu sou estudante de Direito, e tem aí a Defensoria Pública, tem já os advogados, né, particulares que advogam, e que hoje em dia, qual é a nossa posição diante disso, dessas questões? Agora, como o João falou, tem pessoas morrendo por omissão de socorro, passando mal, como eu estava no Bangu 4,
eu vi um companheiro, que é meu primo de sangue, morrer lá dentro por omissão de socorro, de gritar meia hora, 40 minutos, e a gente não irem lá na galeria B4, a que eu estava, para poder abrir a cela, para poder levar, porque até chamar o carro do SOI para poder levar. Então, tem questões urgentes. Hoje, por exemplo, para a gente destacar, como humanizar hoje em dia, né? Fazer reformas, para que seja melhor não só para o prisioneiro, mas para o agente, para o guarda que abre a grade, para assistente social, para os professores e para uma pá de gente, né, que vive nesse meio, e para a sociedade também, né, porque um preso ressocializado é melhor para a sociedade, porque a sociedade que a gente vive é segregacionista, gosta de punir, né, uma sociedade vingativa. Você vai ver no senso comum, as pessoas dizem, cometeu o crime, tem que pagar mesmo. E a gente já tem uma cultura, né, vivida dessa forma desde os tempos mais remotos. Michel Foucault vai falar, tem as questões do suplício, né, que a gente assim, exemplifica a questão da punição corporal. E a gente herda isso, né, a nossa sociedade. E tem a questão também, a gente vai falar da abolição, né, da escravatura, tem a ver também com essa questão nossa hoje em dia dos presídios. E hoje em dia, como eu já disse, pessoas lá dentro estão sofrendo. E a sociedade, ela é maior beneficiada. Porque quando o cara está lá dentro sofrendo, uma frase que eu ouvia muito as pessoas gritarem dentro da grade é o seguinte: alguém vai pagar por isso quando eu sair. Eu também sou a favor do fim das prisões, porque, né, essa forma já está mais do que a gente já sabe que não dá jeito em nada, não problema nenhum. Mas agora, sim, existe como melhorar bastante coisa. Se a gente se unir, o pessoal, né, os advogados, os defensores, os estudantes de direito, né, para poder ver essas questões que são bastante gritantes hoje em dia. Pegando o que a professora Salete disse sobre a anarquia e o abolicionismo, eu queria perguntar o seguinte para o João: você tem como abolir, né, as cadeias sem realmente a sociedade passar por uma revolução anárquica, né, tanto de pensamento, quanto de sentimento e de atitude? Essa é a minha pergunta. Foi bom porque eu acho que as três intervenções acabaram conversando bastante entre si, né? Vou começar de trás para frente, né? Já que o Renan colocou essa e de conversa eu passei a me identificar como anarquista antes de ouvir falar em abolicionismo penal, e atualmente eu não acredito em uma coisa descolada da outra, né? Eu acho que abolir o sistema penal sem abolir o Estado, senão você vai estar apenas sofisticando ele, né? O Estado vai arrumar uma outra forma de continuar mantendo a mesma ferramenta em funcionamento, como já foi, né? Como já deixou de ser a punição corporal, passou a usar para ser a privação de liberdade. Não respondi a pergunta como você queria, né? Porque eu acho que em linhas gerais é isso. Para mim não existe abolicionismo penal sem anarquia. Não tem como. Você não dá para fazer um abolicionismo penal neoliberal. Isso não existe. Mas eles vão tentar se apropriar, né? A gente sabe disso. E vão aparecer produtos aí nos oferecendo o abolicionismo penal à torto e à direita e de todas as formas, dias diferentes. Eu não acredito que uma coisa possa existir sem a outra, né? Eu acho, inclusive, que o debate do abolicionismo penal é um debate anarquista, não tem como. Você precisa acabar com o Estado, né? E, apesar da Salete ter pedido para não responder, eu vou responder do mesmo jeito, porque eu achei que foi uma provocação muito válida e eu acho importante, né? Eu sei que realmente a gente tem que falar dando nome aos bois, mas acho que a partir do momento que eu me identifico enquanto anarquista, sempre que eu for do sistema penal, eu estou falando enquanto anarquista. Não tenho como fugir disso. Eu não vou jamais fazer uma análise de outra maneira. Mas, da mesma maneira que em seguida veio a intervenção do Diego, né, é isso. A gente
sabe que tem que acabar, tem que abolir o Estado, tem que acabar com as cadeias, mas, ao mesmo tempo, elas ainda não acabaram e elas não vão acabar só porque a gente sabe que elas têm que acabar, né? Tem todo um trabalho aí sujo e pesado a gente fazer, e que eu venho fazendo um pedacinho dele aí há 5 anos, né? Sem nenhuma pretensão de que eu vá acabar com as cadeias a partir disso. Eu admito que até quando eu comecei o relatório sobre visita à unidade prisional que eu escrevi há 5 anos atrás, eu me lembro de sentar imbuído desse sentimento de vou escrever pra caralho, vou acabar com essa cadeia. Só que, meu irmão, desculpa, 5 anos depois eu já sei, eu tô dentro de um órgão de Estado, se escrever o que for, o mau uso que vai ter para isso vai ser um registro puro, né? Para ser pelo menos um outro buraquinho para a gente poder espiar esse sistema aí com uma outra produção de documental, né? Porque são registros fotográficos também. Eu tenho aqui no meu drive mais de 15 mil fotos de cadeia, né? Então, é um registro que a gente faz aí. O pessoal que está aí, que trabalhou comigo, já escreveu o relatório também, sabe que a gente faz a muito custo saúde emocional também, porque não são documentos simples de se produzir, né? São coisas que muito a gente, porque a gente revive aquele momento ali, fica revendo aquilo, imaginando aquilo. E eu acho que é importante falar sempre sobre as condições, porque a gente tem um senso comum para combater, né? E esse senso comum ele é guiado na minha visão, por 2 orientações, né? Ou a ignorância, porque a pessoa realmente não sabe, aí cai no senso comum, ou o caratismo mesmo. O mau caratismo a gente não precisa debater, né? Com fascista a gente não debate mesmo, a gente não conversa. Mas existe toda uma outra camada aí que a gente precisa acessar e a gente precisa das informações, porque não adianta a gente falar que olha, eu sei que o sistema prisional está uma merda, mas, enfim, tem gente lá que precisa de remédio nesse instante. E tem gente lá que precisa de uma alimentação decente nesse instante. E a não ser que a gente esteja, todo mundo aqui, vamos sair, vamos fazer uma grande revolução armada e acabar com derrubar o Estado hoje à noite, eu topo. A gente marca a hora e lugar e eu tô lá. Né? A gente já ia usar máscara mesmo, então a gente só continua usando máscara. Mas enquanto a gente não tiver coletivamente disposto a fazer isso, infelizmente, vai ter que ter esse trabalho pesado, chato e duro, e por muitas vezes institucional, por muitas vezes burocrático, porque a gente tem que estar disposto a meter a mão na massa mesmo para dar, pelo menos, operacionalizar algumas mudanças, né? E é muito merda, né? É um trabalho muito difícil fazer. Tinha até um amigo que me zoava, eu ficava puto, hoje em dia já consigo levar na boa, mas chamava de Schindler. Falava, você é o Schindler do sistema penal do Rio de Janeiro. Eu falava, porra, que merda, né? Que coisa horrorosa, mas... Enfim, é um pouco disso aí. Eu acho que consegui passar pelas 3. Se tivermos mais um bloco... Bem, eu não vou fazer só perguntas, vou fazer um comentário e também vou tentar refletir sobre a sua fala, João. Eu acho que quando nós falamos das prisões, ou do Estado, ou do Exército, ou dos hospitais, ou das universidades, ou das escolas, ou de todas as instituições e organizações que pululam nas sociedades contemporâneas, no meu entendimento, há vários planos da nossa inserção, da nossa articulação, da nossa integração. Você, por exemplo, não conheço o seu caso, não sei se dentro das prisões você é um trabalhador, se tem essa função, se você tem outra função, pronto, que é meramente altruística ou humanitária, como queira, e tem, no meu entendimento, tem relações, quer com carcerários, aquilo que o colega há pouco tempo chamou bandido, ou chamou crime. Bem, tudo isso, sem exceção, são normalizações comportamentais das sociedades contemporâneas que cada um, per si, interioriza como normal ou não. Interioriza como qualquer coisa
extinguir ou não. Bem, e aí eu acho que nem necessito falar, porque conheço pouco do abolicionismo penal, nem da anarquia, mas eu acho que há qualquer coisa que é extremamente difícil a qualquer ser humano, dentro de uma prisão, que é um mundo de negação total da liberdade, da criatividade da pessoa humana, tentar interferir, é difícil, muito difícil, para melhorar um bocadinho, para mudar um bocadinho. Mas isso não extingue aquilo que é essencial, que é a condição, função de preso, e de carcerário, e de advogado, e de humanista que vai lá auxiliar. Pronto, portanto, eu realmente, se estivesse dentro dessa situação, sentir-me numa situação altamente contraditória para mim mesmo. Porque se o meu coração, digamos, o meu corpo, a minha mente e a minha psique fica enojado perante isto que está a acontecer nas prisões, mas também eu devia, se eu não vivo isso, mas você vive e os seus colegas vivem, quer dizer, isso é muito mais difícil. É difícil de engolir isso todos os dias. Agora, eu, por exemplo, sei que existem prisões em todo o mundo, onde acontecem coisas que são diferentes, que existem exércitos em todo o mundo, que existe, portanto, aquilo que chama a negação da vida, pura e simplesmente, é bem evidente que o próprio conceito de prisão, ou de abolicionismo, se quiser, se eu pensar que é uma indiferença generalizada que eu tenho relativamente a isso, porque não vejo, não estou presente no ato da morte relativamente à vida, é bem evidente. Agora, se eu falar nas prisões, no Brasil, que é uma coisa sui generis, para finalizar, eu penso que nestas condições, o Brasil tem uma especificidade única no mundo, tendo presente mesmo quem regula as prisões, deve ser o Comando Vermelho ou o Primeiro Comando, ou outros comandos. O que é facto é que as prisões são uma indústria, sobretudo, da negação da vida e com propensão para a morte. Ora bem, se passar agora para outro plano, que é o plano ético, que é o plano da reflexão, que é o plano do desejo, que é o plano da motivação, isto para mim dá-me nojo, eu não quero viver aqui. Então aí a anarquia aparece. A anarquia aparece. Aparece como reflexão, aparece como uma relação, inclusivamente concreta, que se pode ter nas próprias prisões, mas numa situação completamente reformista e de continuidade do sistema prisional tal como está. Portanto, prisões, Estado, exércitos, essa porcaria toda devia ser tudo extinto. E aí sim podemos começar a falar da anarquia. De outra maneira, é extremamente difícil. Agora, eu penso que não tenha ilusões, porque esta própria pandemia, sabe o que é que está a ver? Está a criar prisões particulares nas próprias casas das pessoas. Não é prisões com carcereiros e com castada, mas são prisões da a própria pessoa se auto-organiza como prisão. Da ação individual e coletiva. Portanto, eu diria que eu gostei, ou seja, quem sou eu para dizer que você não está lá dentro das prisões a fazer aquilo? Quem sou eu? Longe de mim. Mas para mim, só o que posso lhe dizer é que a anarquia e a abolicionismo penal, no meu sentido, não é compatível com reformas dentro das próprias prisões. Pronto, acabei. Muito bom, Zezinho, muito bom. Não é? É bom. Sou eu a viver com vocês a 30, como é que chama isto? 30, virtualmente, bem entendido. Já estamos em 30 ou 29? Não, 29 de maio. Oi, João, boa noite. Eu queria comentar uma passagem da sua exposição com relação ao abolicionismo penal, porque o alvo do abolicionismo, ou um deles, né, é o direito penal. E o abolicionismo tem uma perspectiva muito objetiva e clara
em relação a isso, que é o da inversão do princípio da conciliação que está no direito civil, aplicada ao direito penal, que implica imediatamente em esgotamento do direito penal. Isso é uma luta possível dentro do mundo que nós vivemos, e ela é uma luta que, me parece, também colabora de uma maneira decisiva para acabar com as prisões. Porque não há revolução nenhuma que garantiu até hoje o fim das prisões. Muito pelo contrário. As revoluções tais quais nós vivemos e conhecemos, não é? Somente reiteraram a necessidade da prisão, porque há sempre os esclarecidos que sabem o que deve ser feito. Para o abolicionismo penal, uma sociedade sem penas já existe. É que nós não paramos para pensar que uma série de conflitos, como se poderia chamar, para usar uma expressão bem própria do direito, mas há uma situação problema, como gostam de falar os abolicionistas, não é? Muitas delas se resolvem sem chegar a qualquer proximidade com polícia, delegacia, ou sequer próxima daquilo que vai se constituir um inquérito e o sequestro da vontade do réu, não é? Ou do suposto réu. Então, o que eu queria chamar a atenção é que o abolicionismo penal ele é uma maneira de lutar hoje, no presente. Ela é uma prática heterotópica. Quem define abolicionismo penal como utópico é uma pessoa folgada, uma pessoa que não está interessada em enfrentar diretamente o problema. Eu não vou aqui reiterar as palavras do José Maria, mas eu me sinto bastante desconfortável quando se aproxima a anarquia de melhorias de condições de vida nas prisões. Não é? Se nós fizermos uma limpeza geral nas prisões, de modo geral, distribuídas pelo planeta, nós vamos encontrar algumas que, para o parâmetro brasileiro, talvez sejam invejáveis, mas elas continuam sendo prisões, elas continuam exercendo o papel que elas representam, né? E o que elas representam de melhor é o medo e o terror para a grande parte da população. As prisões, ou nas prisões, melhor dizendo, não existe uma autoridade superior apenas de comando. Ela inteira produz uma relação indissolúvel, que vai desde o prisioneiro, do carcereiro, até o diretor da penitenciária e as suas conexões com os ilegalismos, que é isso que nós estamos vivendo no Brasil de uma forma intensa, a chamada gestão compartilhada entre o ilegalismo e as chamadas autoridades estatais e governamentais. Eu só queria fazer essa entrada, João, porque eu sempre estou muito próximo dessa discussão abolicionista penal ou abolicionismo do castigo, e às vezes eu me sinto um pouco achando que muita coisa que foi feita até agora não serve para nada, porque ou as pessoas não leem, ou as pessoas não se interessam, ou elas têm opiniões e vomitam opiniões. Então, uma discussão séria como essa, anarquismo e abolicionismo penal, não dá para a gente não passar por alguns momentos dessas conexões entre abolicionismo e anarquismo. Porque nem todo abolicionismo penal, como você sabe, não é? Ele está vinculado com o anarquismo. Não é? Tem uma grande parte aí que está muito bem conectado com o marxismo, e se não esclarecer isso muito bem, fica complicado. Não é? Por exemplo, eu vou me encerrar por aí. Não é? O destino que tomou Lewis Christie, por exemplo, de voltar atrás, é bem próprio dos marxistas que se empolgaram com a abolicionismo penal, que acaba, no final das contas, levando, sem sombra de dúvida, a restaurar a prisão
definindo quais as celas socialmente aceitas que nós deveremos engolir, não é? E prisão não foi feita para ser aberta, foi feita para ser fechada, foi feita para ser demolida, não é? Porque quem está lá dentro já não é uma pessoa como as pessoas que estão longe da prisão. Você sabe tão bem quanto eu, o rapaz que me antecedeu, aqui também falou de um lugar que ele já passou, e você percebe, torna-se natural constatar que essa situação modifica quem está lá dentro de uma maneira vertiginosa. Ninguém sai mais da prisão, ninguém sai da prisão sem uma ponta de conformismo. Desculpe me alonguei, mas é que o João acabou dando uma mãozada aí para eu entrar com essa história do abolicionismo, porque o abolicionismo é para fazer agora. Não dá para deixar para amanhã e nem esperar a revolução, e ninguém vai me convocar para a revolução, porque eu não vou. Obrigado. Estou iniciando os estudos a respeito do abolicionismo. Logo, perdão a ingenuidade da questão. A princípio, como se daria a medida de abolição das prisões? Bom, essa é a questão. João, tem 3 pontos aí trazidos. O que é que você... Bom, vou começar pelo Zé, né, que fez uma provocação que eu me senti muito contemplado, especialmente por tocar no ponto da contradição, né, entre anarquia e esse trabalho, né? E como você colocou, de fato, o trabalho que eu realizo institucionalmente, né, é um trabalho de auxílio, é um trabalho de humanização, é um trabalho de aperfeiçoamento daquele Estado, né? E isso, de fato, gera uma contradição com a qual eu tenho que lidar diariamente nos últimos 5 anos. Felizmente, não me acostumei em lidar com ela, continuo profundamente incomodado com essa contradição e felizmente movido por ela também, né? Porque eu acho que o incômodo é importante para mover a gente, especialmente nesse tipo de trabalho, né? Incômodo não consigo realizar esse trabalho, que não vai acabar com as prisões, não é um trabalho abolicionista de maneira alguma, pelo contrário, que é diametralmente oposto a qualquer ideia de abolicionismo, né? Você fiscalizar unidades prisionais para relatar violações de direitos humanos, quando você sabe que a existência da cadeia é uma violação de qualquer direito que você possa imaginar. Mas eu sigo com essa com muito incômodo e alegria, né? Porque eu acho que é uma contradição. E prefiro estar eu lá nesse espaço do que ter alguém que realmente acredita que está fazendo um bom e que está fazendo um trabalho que é importante e passível de realizar qualquer tipo de mudança. Eu tenho plena consciência da limitação que um trabalho dentro do órgão de um Estado vai fazer. Inclusive, passei por todos eles, tenho falar sobre cada um dos lugares, mas essa contradição ela fica aqui, fica presa aqui, né? É difícil de engolir, eu acho que é impossível de engolir, não vou conseguir de maneira alguma, não quero. Se algum dia eu conseguir engolir, eu posso parar de fazer esse trabalho, porque eu vou estar passando a acreditar nele. E eu verdadeiramente, honestamente, não acredito. Mas, seguindo, voltando, é complicado para pensar novamente, né? E é isso, eu tenho que encarar a todo momento que eu sou um trabalhador do sistema penal, porque eu faço uma entrada lá enquanto um funcionário do Estado, né? Enquanto alguém que trabalha dentro desse sistema, enquanto uma peça de personagem. Isso também é doloroso, né? Isso também produz sofrimento, saber disso. Mas, ao mesmo tempo, acho que como qualquer pessoa aqui que trabalhe, seja lá com o que for, a gente tem o lado institucional do nosso trabalho e a gente, o lado que realiza, que não está previsto institucionalmente, nem de emprego nenhum, né? Porque
é uma contradição que vai existir em qualquer trabalho, né? Em quem for advogado, em quem for professor, ou enfermeiro, em quem for qualquer coisa, essa contradição vai existir. Mas não sou reformista não, tá, gente? Nem pretendo uma carreira na humanização das cadeias, tá? Esse foi um trabalho que eu busquei justamente porque eu precisava ter mais contato com o sistema prisional para poder entender até a forma de produzir, né? Para poder produzir de maneira mais sofisticada, já que é um sistema tão permanentemente sofisticado. E a gente precisa estar lá dentro para poder saber, e esses impactos mexem com a gente mesmo, né? Para quem está lá dentro preso ou para quem passa algumas horas lá dentro, isso muda a todos nós e vai mudar sempre, né? Tá fechado seu microfone, Zé. Eu tô vendo você falando, mas não tô ouvindo. Quem sou eu para estar-te a acusar? Eu não te acuso, homem. Não falei em acusação de maneira alguma. Não, entenda a minha fala que não deve. Quem sou eu? Eu não sou Deus, nem sou primeiro-ministro. Eu não tenho autoridade moral para estar-te a criticar. Eu posso discordar das tuas opiniões, da tua reflexão. É diferente. Isso é uma coisa completamente diferente. Sim, não entendi como uma acusação, pelo contrário, entendi como uma provocação muito necessária, inclusive. Eu tenho relativamente a mim, faço todos os dias. Exatamente, eu também refaço ela comigo permanentemente. Eu posso falar da minha perspectiva pessoal, isso se dá para mim diariamente, porque, né, é uma estrutura que permeia todas as camadas da vida a todo momento e demanda um grau de atenção permanente, né? Acho que, inclusive, casando com a provocação do Zé Maria, né? Demanda uma reflexão e um permanente enfrentamento, inclusive, dessas contradições que todos nós vamos ter. Mas as contradições são impostas pela realidade, né? Por mais que a gente imagine como é um mundo ideal, esse mundo não é ideal da maneira que a gente imagina e a gente vai ter que lidar como ele é na realidade, né? Então, eu acho que não dá para escapar se a gente for falar em abolir o sistema penal, não dá para escapar da gente fazer uma análise de como ele é, de como ele existe, de como ele impacta na vida das pessoas e até para reforçar a argumentação de que ele tem que acabar. Como isso se daria, eu acho que é complicado, né? Acho que a pergunta de $1 milhão que todos nós estamos talvez aqui buscando a resposta, né? Inclusive nessa troca que nos ajuda aí a chegar mais perto dessa resposta, se é que ela existe enquanto resposta. Bem, vamos lá. Eu acho que tem uma chave aí que o Edson traz, que é importante, e é uma análise que está presente sempre aos anarquismos, né? Desde os anarquismos mais historicamente aí colocados, né? Que ainda lutavam contra a abolição do Estado na produção ou na criação de uma nova sociedade, mas sempre sem se distanciar do presente, do aqui e agora, do fazer agora, do existir agora, não do reformular, mas do inventar mesmo a existência, seja no plano do amor, na abolição da pena. Então, né, não estou querendo responder por você, João, não se trata disso, mas só corroborando que qualquer perspectiva anarquista de existência, ela não se dá a partir de um futuro, né, apaziguado de impasse, de conflitos, de contradições, mas como podemos produzir instantes, espaços, a despeito de o ambiente, as relações, o tipo de vida que se pode viver e que se consegue viver. Talvez o desafio da abolição das prisões ele comece bem antes da própria existência institucional do espaço, né? Mas como foi colocado também nas análises do próprio Edson e da Salete aqui, quando a gente abole a pena em nós mesmos, quando a gente abole a pena na relação com o outro, na relação com a educação dos nossos filhos, né? E passa a criar uma relação onde o que está quase sempre instaurado na relação de governo de uns sobre os outros possa ser redimensionado para outra prática.
Então, claro, como essa e as demais conversações, elas não visam a trazerem respostas, né? Não é essa a questão. O anarquismo não está interessado em apresentar modelos ou fórmulas, e nem pensar uma sociedade anarquista, talvez seja uma abstração mesmo, mas sociabilidades, invenções, realizações a partir do presente, mas, sobretudo, de um deslocamento do que a gente está habituado a existir, né? Então, o desafio de inventar sociabilidades e existências libertárias, ela se dá não só no presente, mas a partir de uma perspectiva muito mais concreta do que idealizada a partir de qualquer formato e modelo, né? Como o João da Mata falou, a gente não tem nenhum modelo, enfim, não tem nenhum caminho que é o correto para ser traçado, mas me angustia o fato de a gente não ter uma visão muito clara do que nós, como indivíduos, podemos fazer. Se vocês têm esse um norte, sabe? Porque assim, a gente fala tanto de revolução e fala tanto de acabar o capitalismo e acabar as prisões, e é lógico, como o João falou, o João da Mata falou, a gente tem que começar primeiro pelas nossas relações, né? Nossa família, os nossos amigos, as nossas relações amorosas, mas trazendo isso um pouco no ponto de vista de comunidade, não tão macro a ponto de mundo, mas assim, como nós podemos nos organizar aqui, por exemplo, igual a gente está, para tentar trazer esse abolicionismo e tentar trazer essa anarquia mais presente nos dias de hoje. E eu acho que isso casa até um pouco com a provocação da Paula, né? Nesse sentido de como podemos fazer, de repente podemos fazer um aqui agora, né? Porque agora passando para a questão dela, eu acho que é isso, que é uma prática permanente e constante e eu tento fazer isso no meu trabalho permanentemente, né? As pessoas que trabalharam comigo sabem disso, como eu sou o chato que fala o tempo inteiro que o Estado tem que acabar, senão, né, quase que monotemático, mas desculpa, quando você está trabalhando com cadeia, você não tem como falar o tempo inteiro que essa porra tem que acabar. Não existe, não consegue pensar em outra coisa. E é uma prática permanente. Eu tento sempre trazer esse debate, trazer essa perspectiva em todos os espaços que eu estou, né? Seja conversando com defensores públicos, com promotores públicos, e especialmente, que é o meu interesse maior, com as pessoas que estão presas, né? Porque também tem outro descolamento da realidade, que as pessoas às vezes imaginam que a pessoa é presa e automaticamente faz um download de um pacote revolucionário da pessoa, mas não. É importante a gente saber que existe, inclusive dentro da cadeia, que fala que bandido bom é bandido morto, né? Tem bolsonarista preso, tem preso, é um recorte da sociedade, então vai ter todas as pessoas que a gente tem aqui fora, né? E lá dentro tem que se lidar com isso também. Eu conversava, inclusive, isso com o Diego outro dia desses aí, a gente estava trocando essa ideia, né? Falando exatamente disso, de como é difícil, às vezes, esse debate, inclusive lá, né? Eu, felizmente, nesses 5 anos, tive vários momentos conversando com as pessoas presas dentro da cela, nesse ambiente. Tive a oportunidade de ter conversas muito, muito, muito prazerosas mesmo, que é muito doido, um ambiente absolutamente horrível, e consegui ter uma conversa prazerosa, mas eu tive essa oportunidade mais de uma vez, inclusive de fazer esse debate mais profundo, político e ideológico mesmo, sabe? E existe uma organização, né? Pessoas lá dentro que é humana e que passa a cadeia, ela é organizada dessa maneira, né? São seres humanos, são pessoas que se organizam permanentemente, tem, né? E existem lideranças e formas de se organizar, e de uma facção para outra é uma coisa diferente, numa que não tem facção também é outra coisa diferente, existem ordenamentos internos lá dentro, e só estando lá dentro mesmo para conseguir entender e mapear isso e trocar esse tipo de ideia. Eu acho que essa é a parte de tesão que tem no meu trabalho mesmo, é poder estar com isso e poder fazer exatamente isso, né?
criar, talvez, de maneira bem marginalizada, inclusive esses núcleos de debate aí que são restritos no tempo, porque, né, ficam restritos ao período que eu estou ali dentro, pelo menos para mim. Depois não sei se eles seguem ou não, espero que sigam, mas a ideia também é essa, né? Uma vantagem muito grande que o meu trabalho me dá é uma oportunidade de estar dentro e pedir para o guarda sair. Assim, existem... Pragmaticamente, o trabalho já está feito. Eu não preciso entrar na cadeia para saber que existem violações de direitos humanos lá dentro. Então, acaba abrindo um espaço para que a gente tenha um trabalho marginal aí, que é o que me move também, que dá um tesão do caralho de fazer, que é ter essas trocas e trazer essas conversas, né? As pessoas saem, as pessoas não ficam presas para sempre. E, inclusive, essa ideia vai sendo pulverizada, essa coisa vai sendo... A gente vai... Como é um prazer gigantesco estar aqui com o Diego participando aqui, que é um cara que eu conheci nesse contexto, né? A gente se conhece relativamente há pouco tempo, mas conheci nesse contexto de... Estou trabalhando com essa questão do sistema e aí as pessoas me procuram para, às vezes, entender umas outras mais institucionais, e a gente consegue passar disso e ter conversas mais interessantes e trazer mais para esse campo mais interessante, até para essa discussão, né, e essa troca de ideia libertária, né? Trazer mais para esse debate aí um pouco. João Marcelo, há ferramentas para a gente convencer uma pessoa que bandido bom é bandido morto, que não é o ideal de se pensar isso, porque, assim, acho que a parte de abolicionismo penal, na massa, quando a gente tem esse trabalho, né, de chão mesmo, é tentar convencer a pessoa comum de que aquilo não vai ser uma agressão a ela, que tenha a liberdade dela, que o criminoso vai sair e vai, enfim, atacar a família dela. E você comentou isso na questão da prisão, de que lá dentro eles falam a mesma coisa, e a pessoa que tive família que passou pelo sistema prisional, o pai dele falava isso, que bandido bom é bandido morto, o filho estando na cadeia. Então, assim, como convencer uma pessoa que tem esse tipo de argumentação, sabe? É muito difícil. É muito difícil, né? É realmente complicado. E além disso, né, existem várias camadas, né? Porque, assim, a minha entrada dentro de uma unidade prisional, ela se dá desse local de chegou o pessoal dos direitos humanos, sabe? Então, já tem toda uma preparação para isso. E um discurso que eu escuto ao longo das conversas com as pessoas que estão presas, porque já sabem que eu estou nessa função, olha, eu sei que eu errei e eu preciso pagar pelo meu erro, mas isso é desumano. Isso já dá uma certa abertura para a gente conseguir tentar buscar uma conversa mais profunda nesse sentido, né? Mas argumentos existem, né? E como eu disse, eu tenho uma dificuldade muito grande de te dar aqui, de repente, uma lista de essas, porque para nós aqui fazendo esse debate é tão óbvio, né? É tão na nossa cara de por que isso tem que acabar, que às vezes a gente tem dificuldade de buscar argumento com essas pessoas. São as pessoas que a gente tem que... Né? Eu acho que isso é um dos passos mais importantes para a gente poder ampliar essas ideias e poder trazer mais pessoas para esse tipo de pensamento, é exatamente acessar essas pessoas, né? E é um debate permanente, assim, com cada um, na minha experiência, né? Funciona de uma forma, sabe? Eu já tive, inclusive, debates dentro do meu âmbito familiar, né? Trabalhar com isso sempre acaba virando uma questão, né? E aí tem, às vezes, aquela coisa, se o cara cometer... Aí sempre usam um exemplo horroroso, né? Se o cara for um pedófilo, estuprador de criança, sabe? Assim, eu, particularmente, eu quero que se foda, porque, assim, inclusive, lá dentro, eu conheci o Sérgio Cabral, e nem para ele eu quero cadeia, sabe? Eu acho que aplaudir a prisão de Cabral ou de qualquer outro, eu acho uma imbecilidade sem tamanho, né? Um exemplo que eu costumo
Você imagina que o Godzilla desembarcou no Rio de Janeiro, pisoteou 54 mil pessoas, mas eu vou dar um biscoito ali porque ele pisou no pé do Cabral. É isso, sabe? Não faz sentido. Se eu quero acabar com a ferramenta, eu não quero ela para ninguém, nem para a pior pessoa. E aí entra a importância também dos debates e das propostas, né, que surgem dos diversos abolicionismos penais. E cada pessoa vai funcionar de uma maneira. Não tem uma forma de atingir, sabe? Eu acho que o que funciona para mim é tentar fazer uma análise mais honesta possível, né? Uma análise que não seja de escolaridade, e tentar entender o que vai funcionar ali naquele momento, o que vai ser potência e vida naquele momento. E dentro da cadeia é muito difícil você buscar qualquer traço de potência, né? Porque é um ambiente que mina qualquer potência e é um ambiente que função de morte real mesmo, né? Não tem, é difícil você falar em vida lá dentro, mas é isso, é vida real também, sabe? As pessoas lá dentro, apesar disso tudo, riem, se divertem, conversam, sabe? Eu já me peguei várias vezes conversando dentro de cela e dando risada e ouvindo piada. Isso é muito doido, isso é uma puta de uma contradição. Eu estar ali dentro daquele ambiente rindo, mas isso acontece, isso é real, isso está ali. Como eu falei, é o meu tesão de estar, sabe? É buscar esses espaços. É que esse negócio tá meio zonzo. Não, eu não ia fazer comentário nenhum para não fazer a linha assim. Eu cheguei atrasado, né? Não me sentia muito no ponto de fazer isso, mas é que encaminhou algumas questões que eu acho importante a gente dar uma pontuada, né? Sei lá, como de alguma maneira o Edson já falou, cara, existe um acúmulo não só de produção de pensamento, porque não é para operar nessa coisa aí de uma dicotomia entre pensamento e prática. E especificamente em relação ao abolicionismo penal, isso está muito ligado a uma transformação da linguagem, dos costumes, da forma como se encaminha e tal. E eu acho que nisso, embora haja, né, diversos abolicionismos aí, inclusive lembrado aí pelo Edson de uma vertente mais marxista, está ligado a produzir um conjunto de práticas, assim, e às vezes fica parecendo uma coisa meio de crença, entendeu? Você acredita na prisão ou não? Ah, não, eu não acredito na prisão. Então, e aí você não só esvazia essas práticas de uma história que ela carrega, e aí entra também a questão do anarquismo, né, da anarquia, em especial, como joga para um campo onde sempre querem jogar esse tipo de prática radical, que é uma espécie de horizonte que, de repente, pode acontecer, mas na prática a gente sabe que não vai acontecer. E aí não faz muito sentido perguntar assim, em termos de consciência, entendeu? De fazer com que as pessoas saquem que não é que todo bandido bom é todo bandido morto. Porque também essa aposta radical na liberdade, que, cara, tem gente que pensa que é assim mesmo. E não é tipo um trabalho quase de pastoragem para convencer as pessoas do contrário. É um embate, é uma luta. Né? A procedência da crítica ao direito penal moderno eram dos grupos, como mostra o Foucault lá no Vigiar e Punir, La Falange, que vão entrar no ruído da batalha. Não tem nada a ver com encontrar uma melhor solução para as coisas, sabe? Sei que é um comentário meio disperso, mas é que uma coisa que eu tenho visto muito, conversado com alguns amigos, assim, existe hoje uma situação paradoxal de um aumento do interesse no anarquismo e na abolição. É engraçado que serve para as duas coisas, assim. Mas que aí parece que é uma coisa meio etérea, sabe? Tipo, bom, alguém perguntou em algum momento, existe grupos, tá? Pô, existe sim, sabe? Aí no Rio, o pessoal que vem mais de um campo de criminologia crítica, se aproxima um pouco mais do que seria um abolicionismo marxista, que é o pessoal do Instituto Carioca de Criminologia. O Sol produz, faz coisas, sei lá, mais de 20 anos em torno disso. Então existe sim, existe um acúmulo de práticas aí. E eles estão
Isso é intervir, sim, no que está acontecendo, sabe? Quando o Luke Hussmann fala que o abolicionismo penal é um estilo de vida e faz bem para a saúde, isso não é uma máxima tipo de autoajuda, entendeu? É uma implicação de como você conduz eticamente as suas práticas. Obviamente que ninguém vive em condições ideais, normais de temperatura e pressão, mas o desenvolvimento de uma ética significa a recusa de uma série de coisas, né? A ação em direção a uma série de outras. Então, uma das maneiras mais comuns de se desqualificar as práticas abolicionistas é dizer assim, olha, uma utopia, uma hora a gente vai chegar lá, enquanto isso a gente vai administrando a merda aqui. Bom, tem 200 anos que a prisão está aí, né? Um pouco mais, um pouco menos, né? Numa coisa que também o próprio Foucault coloca muito claramente no Vigiar e Punir, né? A reforma é a própria maneira que a prisão se retroalimenta. E aí você vai vendo, né, propostas que muito bem intencionadas, né, tipo pena alternativa, justiça restaurativa, e de repente quando você se toca, essas coisas estão sendo associadas ao abolicionismo penal e você fala, bom, não é isso aí não, né, cara, alto lá, tipo. Então era mais um comentário, assim, porque realmente é comum, quando se fala em abolicionismo, as pessoas perguntarem ou irem para essa forma absolutamente que eu acho estúpida, tipo, se estuprarem sua mãe, eu costumava responder de um jeito que eu não uso mais hoje, mas que eu faria se estuprasse minha mãe. Mas, quer dizer, já começa aí pela própria categoria penal de estupro. Ou vai por essa linha assim, tipo, o que eu faço? Pô, sei lá, mano, sei lá o que você vai fazer da tua vida agora, se eu vou ficar dizendo o que você tem que fazer. Vai ter cabimento isso, sabe? E encarar que, cara, tem gente que é isso mesmo. E assim, bom, é inimigo, ponto. Não tem muito o que discutir, sabe? Eu acho que a democracia, principalmente a partir dos anos 90, e esse triunfo dos direitos humanos, jogou esse campo da crítica social, entre aspas, para esse lugar meio confortável, assim, tipo, então a gente tem que conscientizar as pessoas e aí fazer o melhor possível e tal. Cara, e não se trata de construir a revolução, se trata assim, existe um problema agora, nesse momento, e eu vou bater de frente com ele e vou lidar com as implicações éticas disso. Eu, pelo menos, entendo o abolicionismo penal e a anarquia a partir disso. O que as pessoas vão fazer, assim, sei lá, de repente está procurando um lugar errado, entendeu? Pode ler autoajuda, sei lá, qualquer outra coisa do tipo. Né? E isso é comum num tempo de hipercomunicação, né? Tudo vira muito palatável, tal, e é complicado, porque, enfim, em torno disso se faz, estou dizendo que é o caso de ninguém, tá? Mas a gente sabe, assim, se faz carreira política, se faz, entendeu? Sei lá, já vi gente no Rio, em especial, nego do PSOL, assessor parlamentar, falando, sou abolicionista penal. Fala, pô, peraí, mano. Sabe, né? Não é zoando o bagulho também, né? Então, era só mais um comentário nesse sentido, assim, sabe? E eu vivo realmente essa... Não sei se angústia é a boa palavra, mas assim, eu acho interessante, eu me animo que as pessoas, né, sei lá, 20, 30 anos atrás, você não juntava 30 negros para falar de abolicionismo penal, nem pela internet. Então é interessante eu acho salutar que o interesse tenha ampliado, mas ele precisa ter referência, consistência. Tipo, muita gente abriu terreno na picada aí, e é por isso que tem gente passando. Então, é mais comentário, né? Não é nem uma pergunta, nada, mas assim, porque é engraçado isso. O João deve saber também, o João da Mata, né? Mas vai falar de anarquismo em algum lugar, você vai falar, como que faz anarquia? Sei lá, mano, tô fazendo aí. Mas assim, e é alguma coisa que você faz associado, junto com outras pessoas, produzindo uma coisa, uma conversa longa. Tal. Não é tipo autodeclaração, entendeu? Autodeclaração e IBGE, pô.
Cola aqui, qual a sua religião? Ah, eu sou candomblencista. Isso é autodeclaração. Esse campo das práticas, né, éticas, estéticas, tal, ele é um pouco mais lento, um pouco mais denso, tal, que talvez tá no rol das limitações, eu acho que da internet, enfim, da hipercomunicação. É só isso. Valeu. Sem falar, né, Cássio, do que alguns chamam aí de polícia antifascista. Esse neologismo complicado dele. Você chega nesse ponto, você tem policial antifascista, o Witzel falando que estava lutando contra o fascismo, você fala, pô, então virou qualquer nota esse bagulho, pô. João, muito obrigado pela tua exposição. Acho que foi uma conversação que terminou suscitando mais debate entre as pessoas que estão aqui do que as demais, até porque são pessoas que estão na área há muito tempo, né? Na área da pesquisa, na área da produção, na área da ação dentro dos abolicionismos, notadamente, como eu falei no início, o grupo de pesquisa Núcleo de Sociabilidade Libertária, que não sei se foi o primeiro, isso não importa, mas sem dúvida uma das vozes que começaram a trazer essa temática do abolicionismo penal aqui no Brasil há muitos anos. E das anarquias, dos anarquismos também há muitos anos, né? São pessoas que eu nutro carinho, respeito e admiração. Então é isso, João. É isso. Agradecer também a todas e todas aí que sustentaram aí uma noite de sexta falando sobre isso. E um prazer, eu acho que é bom quando é assim mesmo, quando suscita, quando sai provocação, quando a gente sai pensando mais do que a gente entrou, né? Eu acho que isso é que é legal, isso que mostra aí.